pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rambo ou no Odissê, e dependendo do tema, também no YouTube, no canal O Farol do Brasil. Hoje vamos dar continuidade ao assunto que foi abordado no nosso seminário no canal da doutora Márcia Hor, com a participação também do engenheiro, o professor Antônio Moura. Então, o tema de hoje, então, são as energias, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque ficou aí faltando alguns pontos a esclarecer e falar um pouco sobre o efeito estufa, gases do efeito estufa e como isso aí eles ficam invocando para dizer que é um problema ambiental, que gerar energia é terrível e tudo mais. Mas vamos retomar ao momento em que a gente trouxe aquele slide que mostrava a quantidade de energia que foi produzida por cada tipo de combustível, cada fonte de energia, né? Então vamos lá mostrar aí a distribuição das fontes de energia. Então lembrando aí que olha só, o petróleo 144 hexajoules. Então hexajoule é 10 elevado a 18ª potência de joules. Distribuição de energia gerada no mundo por fonte em 2023, o ano que nós temos encerrado agora, petróleo, né, 144 hexajoules. Veja só, o gás natural também foi utilizado bastante, 164, né, de energia gerada com ele, e o carvão predominando aí, né? Aí a gente observa depois o nuclear, no mundo inteiro então foi 25 hexajoules, e as hidrelétricas 40. As chamadas, né, eles chamam de renováveis, isso é uma mentira, né, porque renováveis também teria que colocar hidrelétrica e até algumas outras aí, tá? Então, na verdade, são alternativas porque elas podem ser utilizadas como fonte complementar, mas não como fonte fixa, como fonte estável, firme, que a gente fala de energia firme. São energias alternativas. Elas só complementam aquela que você tem a estabilidade e disponibilidade, né, o tempo todo de funcionar. Petróleo, gás natural, carvão, a nuclear, as hidrelétricas, dependendo do tipo, né, porque essas que fazem a fio d'água aqui no Brasil são uma verdadeira falácia. Vejam só que nesse momento agora elas não vão gerar energia elétrica. As alternativas, então, muito piores, né? Então tá aí as energias alternativas, 51 hexajoules no mundo inteiro. Então, veja só, se a gente fizer aí a soma, né, daqueles que eles chamam de combustíveis fósseis, que na verdade não tem nada disso, né, quando a gente vê lá a teoria abiótica do petróleo, ela é muito mais condizente com a realidade, 504 hexajoules foram aí geradas com petróleo, gás natural e carvão. Então, olha, não tem como no mundo a gente gerar essa energia. Não tem como no mundo a gente gerar essa energia com moinhos eólicos e com painéis solares. Isso é uma mentira. Né? Já foi calculado isso alguns anos atrás. Para você converter tudo que nós utilizamos de energia em painéis solares, você tem que cobrir simplesmente os 11 maiores países do mundo com painéis solares. Isso é ridículo, é absurdo, é patético. Né? Por isso que não tem como utilizar essa conversa ridícula. Né? Nós estamos falando de cobrir tudo, né? Cobrir florestas, cobrir rios, cobrir cidades, cobrir tudo. Bobagem, estupidez. Né? E quando a gente vê as outras fontes, então a nuclear e a hidrelétricas, aí geraram 65 hexajoules contra os 51 lá das alternativas. Vendo isso aí agora, né, na distribuição por porcentagem, então veja só que o petróleo ficou com 23,2%, o gás natural com 26,5%. Então só esses dois aí já são 50% praticamente de toda a energia que foi produzida no mundo. 31,6 vai aí para o carvão, nuclear ficou com 4, hidrelétrica 6,5. Então as alternativas são 8,2. De novo, fazendo ali aquela separação, petróleo, gás natural e carvão, pegam aí 81,3% da energia que foi produzida no ano de 2023. Nuclear e hidrelétricas ficaram com 10,5% contra aí, então, os 8,2% das energias alternativas. Né? E aí a gente vê esse gráfico aqui só para complementar. Na verdade, né, o custo das alternativas é 3 vezes maior, né, para 10 vezes menos rendimento. Então, o rendimento delas, inclusive quando você tem a energia firme, veja só, o máximo que ela vai conseguir lá é um 21% contra 100% da realidade funcionando. Né? As outras você tem 99,99%. A cada 100 vezes que você ligar o interruptor, 21 vezes a luz vai acender. Isso é um absurdo.
né? A gente não pode usar isso aí como uma energia real, firme, né? Então por isso que a gente sempre traz esse grande problema que é gerado aí pelas energias alternativas. Elas não têm a estabilidade que tanto eles falam, né? Ela não vai funcionar. Bom, e tudo isso leva em conta, né, as medições de CO2 no mundo, por isso que eles vão ficar condenando lá os combustíveis que eles chamam de combustíveis fósseis, né? Então as medições de CO2 de Mauna Loa, né, aquele lugar que tem um vulcão, né? Gosto sempre de mostrar isso daqui, né? Medições de Mauna Loa, os dados atmosféricos usam a referência dessa estação, uma estação que está do lado de um vulcão, está no meio lá do Pacífico, lá no Havaí, e o objetivo dessa estação foi fazer o quê? Foi medir o CO2 dos oceanos. De repente ela muda de propósito. E eu sempre recomendo observar as declarações do professor Dr. Ian Plimer, né, que é um geólogo australiano, que ele fala muito bem que os dados ali são altamente editados, né? Mais de 80% dos dados são desprezados por contaminação de outras substâncias que fazem aí a mentira do estufa. E quando a gente observa isso daí, você vê, né, a edição severa de dados em cima disso. Está lá sempre subindo desde 1960, começa lá a estação medir nos anos do ano geofísico internacional, 1950, 58, né, começa a funcionar, aí eles vão fazendo essas séries e mostrando, olha como sobe, bom, mas aí você vê que a hipótese falha, né, porque lá em 92 caiu pra caramba, né, aí depois sobe de novo, e aí é a edição que eles ficam em cima disso. É interessante lembrar, né, porque será que esse CO2 realmente sobe por causa dos humanos? Há 20 anos atrás nós tínhamos 550 vulcões ativos mais ou menos, né, hoje nós temos mais de 1.560 vulcões ativos. E aí vocês vão entender por que o pessoal vem com a conversinha de que não, os vulcões não tem como equipará-los com o CO2 que os seres humanos emitem no planeta Terra, né? Então isso é uma mentira, quem está falando isso está mentindo para vocês, estão colocando que uma atividade intensa de um vulcão mega pliniano, por exemplo, dentro da escala, ou um mega estromboliano, ele não poderia emitir tudo que os seres humanos fazem durante um ano. Isso é uma mentira, é uma falácia. Veja como eles trabalham muito esse discurso atualmente, que é para enganar vocês, para enganar. Né? Claro que isso é verdade, mas eles querem enganar, eles querem falar que não, imagina os vulcões não fazem isso, só o Monte Erebus na Antártica, para quem não sabe, né? Ele emite 1.200 toneladas de ácido clorídrico direto na estratosfera e cerca de 400 toneladas de ácido fluorídrico também direto na estratosfera. Né? Então, claro que aquela Susan Solomon, a programadora de computadores que trabalhou no painel do ozônio e agora virou magicamente climatologista também para o IPCC, né? Claro que ela omitiu essa informação. Ela foi procurar cloro lá do gás da sua geladeira, que não sei como foi parar lá na Antártida, sabendo que tem uma fonte mega de cloro do lado da estação, aonde ela, claro, foi fazer medidas, né? Então, o cloro que ela achou era da sua geladeira, não era do vulcão, né? Claro que não, imagina, isso você está imaginando isso. Por isso que a gente cai nessa idiotice, nessa fraude gigantesca que é a fraude climática, né? Eu quero lembrar alguns pontos para os senhores aqui. Fraude número 1 da atmosfera ser estufa, né? A atmosfera da Terra, troposfera, que é a primeira camada de baixo para cima, não funciona como uma estufa, que é a casa de vidro. Tá? Ela aquece-se pelo processo de insolação, a radiação solar incide sobre a superfície da Terra e a Terra então esquentando, e os mares também com uma outra propriedade, um pouquinho mais complexa, porque a radiação também penetra na zona fótica, mas a maior parte da energia, passo número 2, se avoluma nos processos convectivos, portanto, no sentido vertical, advectivos, portanto, na horizontal, e nos estados físicos da água. Ou seja, ou as parcelas estão secas, ou as parcelas estão úmidas. Isso tudo consome energia. Mas é claro que na atmosfera do IPCC, como lembrava bastante o professor Marcel Lerroux, não há água, né? Eles trabalham com a atmosfera padrão. Não, a água faz parte dos processos, é um processo de retroalimentação, não pode ser computado. Mas pode ser computado a falácia do número 3, que é a parte da energia que é remitida de infravermelho termal, né, onde a maior parte destina-se ao espaço. Não, mas as moléculas vão interceptar isso. Ok, mesmo que elas se interceptassem, o último alvo que elas iam atingir seria a superfície. A maior parte delas vai mandar isso para fora. E a gente mostra isso muito numa videoaula, quanto isso é uma mentira, como é que pode moléculas mais frias interceptarem uma radiação, esquentarem e ficarem mais quentes que a superfície para reemitir. Isso é uma conversa mole, não existe esse tipo de atraso, a radiação está trabalhando na velocidade da luz, então isso não existe. Tá? Então vamos ficar com essa bobagem aí para o resto da vida, e nós estamos aqui sempre para desmistificar e desmentir essa tolice.
Tá? Fraude número 2, né, atribuir propriedades aos gases que eles não têm, né, afirmando que a sua concentração na atmosfera é decisiva para a temperatura do ar global média na Terra. Então, uma falácia gigantesca a imaginar que existe uma temperatura global média. Isso aí assim, só serve para fazer comparações com estados paleoclimáticos. Isso não tem nenhum sentido físico para nós aqui. Mas está lá, né? O CO2, quanto que ele está na atmosfera? Cerca de 0,0350 a 0,0380%. Né? E pior ainda é que agora estão elegendo o metano, né? O metano agora também tem que ser um gás estufa. A gente tem que imaginar que isso é tão grande essa mentira. Você vai ver lá, não, ele é 17 vezes, ele é 30 vezes, ele é 50 vezes, ele é 60 vezes mais estufa. Mas por que eles têm que fazer isso? Porque olha só, por causa daquela concentração. Olha só, é o hidrocarboneto mais simples que existe e o CH4, que é o metano, está em 0,00014 a 0,00018. Então vejam só, eu coloquei até em amarelinho aqui para os senhores verem, vou passar aqui o mouse, olha só, 350, então esse 1 aqui ó, do 14, ele está fazendo comparação com esse 0 aqui do 350, tá? Vê como a escala dele é ridiculamente pequena. E isso aqui é muito ainda suscetível a avaliações, tá? Porque antes era 0,00, já tinha um zero aqui nesse lugar, 0,8. Aí eles subiram esse número, começaram a estudar mais esse número. Então, vem aí a primeira pergunta, né, que a gente tem que questionar. Quem é que mede essas coisas? Qual é o interesse de medir isso? Então, os mesmos interessados que fazem as medidas são os mesmos caras que estão aí propagando esse discurso. Então, você vai confiar nesses caras, nas anotações que esses caras fazem? Realmente você vai confiar nisso? Pô, boa sorte, então. Realmente, porque a pessoa que confia nessa gente que está propagando o discurso, faz a medição, é a mesma coisa que acreditar nas nossas urnas, né? As nossas urnas são sensacionais. Então, isso aqui é o efeito urna. É o efeito urna. Por quê? O cara, ele faz a medição, ele que diz qual é o valor e ele que prega que o aquecimento global existe por causa do metano. Então fica aí a dica para vocês. Agora vamos lá, né? Passando isso daí para partes por milhão, porque é tão difícil de ver um número de porcentagem desse tipo. Então o CO2 oscila entre 350 a 380 partes por milhão. O que significa isso? Que em 1 milhão de moléculas, 350 podem ser CO2. Agora, o metano é tão ridículo que de 1 milhão de moléculas, 1,4, né? Não existe 1,4 moléculas, né? Então, de 1 milhão de moléculas seria apenas uma. Antes, como eu falei para vocês, era zero, né? Então, de 1 milhão de moléculas, 0 eram de metano. Poxa, então precisa fazer um espaço amostral maior para aparecer. Então eles vão trabalhando nesses números e conseguiram chegar no 1,4. Hoje estão falando que é 1,8, 1,9. Vocês vão achar um monte de números aí porque é uma terra da fantasia. Mas mesmo assim, dentro de um espaço amostral de 1 milhão de moléculas, uma seria metano. Então como isso não dá para ver, né? Não dá para ficar muito claro, eles vão passar para partes por bilhão. Veja só, nós estamos aumentando 3 ordens de grandeza. Então nós estamos falando que em 1 bilhão de moléculas, 1.400 e 1.800, ou a 1.800 são aí de metano. Viu como essa sutileza aí fala assim para as pessoas, nossa, então 1.400 moléculas multiplicado por 60 vezes para dar CO2, né, o efeito de CO2 equivalente, outra falácia científica que a química, não sei como é que aceita uma bobagem dessa, né? Vai aí empurrando essas conversas para cima das pessoas. Então, realmente você pensa assim, poxa, realmente fica uma coisa muito grande. Mas olha só que o espaço amostral é de bilhão. Né? É de bilhão, então serve bem aí para disfarçar o que eles querem fazer. Né? E aí eu chego na terceira parte, aqui na fraude número 3, que é a mistura das escalas do natural para humanas. Então, atribuir o mesmo peso escalar entre atividade humana e forças naturais. Coloquei aqui para vocês. Quais são as fontes de metano natural? Vulcões, olha lá, de novo os vulcões, pessoal. Né? O Williamson fala isso daí da astrofísica, que, metano tem em tudo que é lugar do mundo, é uma das moléculas elementares, no mundo não, né? No universo, nos grandes planetas, nas luas que nós temos aqui no sistema joviano, nos planetas jovianos que estão na parte externa do sistema solar. Então, veja lá, as falhas geológicas, então a Terra tem muito desse metano na rocha, está preso na rocha, né? Tá lá, falhas geológicas limitem muito metano. Torres oceânicas e gás natural. Então tem torres oceânicas que emitem metano dentro do mar. A própria lama, os lagos, os pântanos, todas as planícies de inundação que nós temos no planeta. Então veja só que é muita área, muita área. Bactérias, decomposição anaeróbica.
todos os processos digestivos, todas as plantas. Agora os trabalhos científicos têm mostrado cada vez mais isso. Quer dizer, todas as plantas. Se você está querendo fazer que um planeta vire uma lua florestal de Endor, que os caras querem fazer isso, eles assistem muito Guerra nas Estrelas, né? Então, desculpa, né? Mas você está fazendo um monte de plantas, então um monte de plantas também vão emitir metano. Então, olha só como os ambientalistas neuróticos e retardados, débeis mentais, eles não conseguem fazer nenhum tipo de conta. Na verdade, eles não estão nem aí para isso. Eles querem só matar toda a humanidade, destruir a natureza e que se lasque tudo. Tá aí a prova que são esses incêndios ridículos que nós estamos tendo no Brasil, todos tacados fogo propositalmente. Né? Mas nós vamos falar isso em outro vídeo depois. Mas tá aí, tem muita planta, tem mais metano. Tem mais metano também. Como é que fica isso? Agora vamos para o lado dos humanos. Hidrelétricas. Hidrelétricas, teve um sujeitinho, né, naturalizado aqui no Brasil que só ficava difamando as hidrelétricas. É funcionário público, recebe dinheiro dos seus impostos, está lá só para fazer isso, só para fazer isso, só para fazer isso. Né? Mas aí, passa 7, 8 anos, o metano que tem das hidrelétricas desaparece, é muito pouco que fica. Arrozais. Pô, mas arrozais? Mas é comida? Como é que os arrozais vão ser então um negócio de emitir metano? Você já planta arroz num lugar que já era um lugar parecido. Né? Tratamento de esgoto e lixo. Então, o tratamento de esgoto também é um problema. Por quê? Porque vai soltar CO2, tem metano saindo, mas tem CO2, então não pode. Veja só, eu já vi isso há 10 anos atrás. Processos industriais que poderiam ser utilizados para acabar com efluentes de indústria não poderiam ser praticados porque soltavam CO2. Pra você ver que ridículo. O gado, mas processo digestivo todos têm. Não, tem que ser o gado. É o gado que faz o aquecimento global. E aí você vê também chega na agricultura, né? Pô, agricultura? Mas todas as plantas emitem. Por que tem que ser só o da agricultura? Porque acho que o metano dos seres humanos é melhor, né? É melhor. Então veja só que eu fiz aqui nesse slide uma comparação. O que nós fazemos são imitações das coisas que já tem na natureza. Então hidrelétricas tem lagos também existem, arrozais já são nas áreas de inundação que naturalmente já teriam metano, tá? Decomposição anaeróbica, tratamento de água, esgoto, lixo e tudo mais, mas já tem na decomposição anaeróbica também. O gado, mas então todos os outros bichos e insetos e tudo mais podem só. O problema é só o gado que é utilizado para alimentação. E a agricultura, então, nem precisa se falar, né? Então chega a ser patético a que ponto nós chegamos nesses casos. E eu sempre gosto de dizer, né? Eles colocam lá, não, mas a maior parte, isso aqui é o pior, pessoal, isso aqui é o pior. A maior parte, ou então 60% da emissão de metano no mundo é produto de ação humana. Essa sentença é completamente fraudulenta. Tá aqui, ó, esse slide mostra muito bem. Vulcões, falhas geológicas e torres oceânicas já matam essa charada. Ainda você tem lama, lagos, pântanos, planícies de inundação, todas as bactérias, todas as plantas, etc. Então, não pode, sabe, não pode chegar e mentir nesse nível. Nesse nível de jogar qualquer número aí, é sempre um ongueiro vagabundo, ou às vezes é pior, né? É um ongueiro travestido de cientista, né? Que está lá, ativista travestido de cientista, né? Então ele tá lá fichando o teu boi, né? Tá acabando com o agronegócio, vamos acabar com tudo. E o intuito deles é isso daí, né? Como eu falei, do IPBES, que está lá cooptado junto com a FAO, né? Então isso aí realmente é um grande problema e nós estamos sempre alertando a todos. Gostaria de agradecer aos nossos queridos apoiadores que até o presente momento continuam a financiar e ajudar o nosso trabalho, ao Rubem Garcia, que faz contribuições no PayPal, ao Celso, ao Humberto, a Marina e a Maria Tereza, que fazem contribuições na nossa caixa. Você pode usar esse mesmo código que está aqui para fazer a sua contribuição nas lotéricas. E o pessoal que está no Apoia-se, os nossos 16 apoiadores, o Cristóvão, a Dalvana, o Edmundo, a Elci, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, o Gabriel, o José Luiz, o José Roberto, a Lígia Souza, a Lúcia, a Michele, o Nelson, o Nilce, a Roberta Largo e o Ronald. Meu muito obrigado a todos, lembrando que eu estou sempre orando por vocês. E vejam só, né? Somos 220 milhões de pessoas no Brasil e eu tenho 20 heróis aqui que estão nos apoiando. Meu muito obrigado, Deus os abençoe imensamente. E quero agradecer também ao pessoal que me ajuda aqui com o material, um agradecimento especial. Muito obrigado. Veja só, eu coloquei um negócio aí essa semana que muita gente não entendeu. Mas como assim? O que está acontecendo? Eu não entendi esse negócio das chamadas moléculas elementares, que a gente acabou de comentar. Pois é, veja só.
né, das moléculas elementares que nós temos, o hidrogênio, a água, o dióxido de carbono, o oxigênio e o metano, né? Eu falei lá que das 5, 4 já estavam cooptadas na mão dos capetas, né? Pessoal, IPCC, IOTP, IPBES, toda essa gente que trabalha para a ONU, né, financiada aí com dinheiro de grandes instituições, Fórum Econômico Mundial, etc. Veja só, privatizar a água ao máximo possível, querem segurar a água. Metano, o dióxido de carbono é o próprio IPCC, né? Só falta agora o oxigênio. Estão chegando lá. Mas agora temos aí dióxido de carbono e metano na mão do IPCC. Causam aquecimento global. A água na mão deles, porque eles querem tomar conta da água. E uma coisa interessante, e agora o hidrogênio. E o hidrogênio, eles já diziam, né, que vão fazer energia, o hidrogênio verde e tudo mais, e aí vão usar a água. E usando das grandes fontes que nós temos nos nossos aquíferos. Veja só, então você não pode usar a água dos aquíferos para a agricultura, porque os babacas diziam que os seres humanos estavam vampirizando a água do planeta. Veja só que nível que chega a calhordice desses caras, né, de toda essa caterva maldita que nós temos aí. Mas para você pegar essa mesma água e fazer hidrogênio, para fazer o hidrogênio verde, energia limpa, aí pode. Para que isso? Se a própria água no nosso país, com bacias hidrográficas gigantescas, já podem gerar energia suficiente. Nós temos aí o tório para fazer reatores nucleares, nós temos urânio, tem um monte de outras fontes que estão estáveis e podem ser utilizadas. Não, eles querem fazer a coisa mais difícil, a mais mirabolante, né? Então, a gente sempre faz esse alerta aí antes, porque tem um outro problema que ninguém falou, né? Porque lá em 2007, ou seja, há 17 anos atrás, o IPCC, no seu relatório número 4, já apontava um novo inimigo da humanidade que traria mais aquecimento global. E, é claro, você já percebeu quem é ele, né? É o hidrogênio. Então, ele já tem sempre o discursinho pronto na ponta da língua. Não adianta você pensar que não, que a gente é esperto, ele já tem tudo preparado. Tudo preparado. Tá? E aí vão fazer o quê? Vão fazer esse tipo de energia, ela vai ser emergencial. Eu só quero recordar aos senhores que a gente, exatamente há quase um ano atrás, nós relatamos aqui aquele escândalo de corrupção que foi em Portugal, né? O primeiro-ministro António Costa apresentou a sua demissão naquela época, foi em 2023, acusação de crimes e influência. Onde? Na área energética, na exploração de lítio, que é utilizado para as baterias, e de hidrogênio. Olha só que interessante, pessoal, né? E especialmente aí o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, o Ministério das Infraestruturas e a Secretaria de Estado de Energia e Clima. Então veja só, tudo isso aí amarrado, né? Tudo muito bem amarrado. Aí vocês entendem, né, o que está aí a acontecer no Brasil, né? Uma coisa muito parecida com o que já tem em Portugal. Mas será que vai ter corrupção? Isso eu não sei se vai ter corrupção. Você acha que no Brasil pode ter corrupção, pessoal? Eu não sei. Mas veja só, toda vez que você cria uma situação de emergência climática, você já facilita com que essas coisas sejam aí postas em prática sem nenhum tipo de alerta, nenhum tipo de aviso, nenhum tipo de controle. Mas você quer fazer uma coisa mais direitinha, tudo aí você não tem, né? E aí a rima, relatórios, não sei o quê, blá, blá. Agora para lançar mosquitinho rapidinho aí no meio da população, pode rapidinho, né? Já perceberam isso? Com as coisas aí não tem toda uma avaliação extremamente técnica, toda precisa de anos de experimento. Não, rapidinho as coisas podem ir, né? Como também as outras coisas que vocês já sabem, que foram colocadas aí em posta há cerca de 4, 5 anos atrás, né? Então é isso, pessoal. Nós estamos aqui fazendo só um resumo do assunto das energias, trouxemos aí o balanço de 2023 e quais foram as fontes de energia que foram mais utilizadas e quanto elas geraram de energia, para mostrar para vocês que isso aí é insubstituível. Então, se é insubstituível, a única coisa que eles vão querer fazer é aumentar muito mais o preço da energia, de modo a dificultar a vida das pessoas, né? Encarecer tudo para empobrecer você. É simplesmente isso que está em jogo, tá bom? Então, quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui nos ajudando. Considere você também fazer parte aqui dos nossos apoiadores ou nos ajudarem no nosso trabalho. E para aqueles que não puderem, então, pelo menos só orem por nós, que já seria muito bom, tá? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!